Eu não sei o resto. Você sabe? Sei. Mas não vou cantar. Tenho vergonha de cantar. Tá bom. Gente, a nova armadura de Guts. Vamos sem enrolação? Vamos já? Vamos? Vamos, só tava ajeitando meu fone aqui. Então vamos. Simbora, meu povo. Todos viram a mesma coisa enquanto dormiam. Vilas inteiras sucumbindo a doenças epidêmicas. Todo mundo sonhou com isso. Reinos invadidos por exércitos montados em feras gigantescas. Metrópoles inteiras arruinadas por terremotos. Cidades inteiras engolidas por enchentes. O sol coberto por uma fumaça negra e uma verdadeira multidão perdida e faminta. Cadáveres de pais e filhos, corpos de vizinhos próximos. Cada qual sentiu de um jeito, mas o significado era apenas um. Cada qual teve sua noite, mas todos dentro da mesma treva profunda que cobria o mundo. E em meio a todo o caos, algo lhes chamou a atenção. Era um grande vulcão reluzente que cortava as trevas e vinha pousar sobre a terra, que já se encontrava banhada em sangue. Todos intuíram. Ele sim, era o que procuravam. Ué? Então tá, né? Você viu só? Oeste de Midland. Uma cavalaria real passava por uma estreita rua enlameada, enquanto pobres camponeses evacuavam no sentido contrário. Mas que paisagem desolada. A maior parte dos rochedos e florestas dessa região foi extraída para a construção de fortalezas durante a guerra. O que sobrou são apenas morros e montanhas devastadas. Para piorar, estas chuvas. Seria ótimo chegarmos logo à hospedaria e tomarmos uma boa aguardente, não, Sr. Lavin? Lavin chama a atenção de seu subcomandante para que não goze de seus privilégios tão alto, enquanto um destino miserável aguarda aqueles pobres coitados que evacuam a cidade. Tem razão. Foi descuido meu. Deus me perdoe. Mas de onde vem essa multidão? Parece que vem da cidade. Nesse instante, um deslizamento de terra cobria a rua e algumas pessoas que passavam. O comandante dá ordem para seus homens resgatarem os camponeses. Ele desmonta de seu cavalo e vai socorrer uma criança. Ei, você tá bem? Fique tranquilo, você está a salvo. Lavin então repara naquele rosto pálido, quase morto, da criança. Mas isso é... Lavin deixa seu subcomandante encarregado da operação de resgate e vai ao seu cavalo. Mas será? Não pode ser. Lavin logo chega na cidade. Mas ela estava completamente vazia. Só restaram ratos. Ao chegar na entrada do que parece ser uma igreja, o cavaleiro se depara com um amontoado de cadáveres. Caramba! Eu sabia. A peste. Um velho afastava os ratos dos cadáveres. Malditos ratos. Agora que tem comida pra tudo quanto é lado, estão engordando feito porcos. Eles são mensageiros do diabo. Tenho certeza de que foram eles que trouxeram a praga pra cá. A cidade foi assolada pela epidemia justamente Peste quando os ratos bubônica? começaram a infestar a região. Deve ser. Esses pequenos anjos da morte. Por outro lado, foram os homens que devastaram as montanhas, tirando-lhes a casa e comida. Foi por isso que eles vieram parar nas cidades. Talvez estejamos colhendo o que plantamos. O problema ambiental, ainda não deixou bem a cidade? atemporal. Eu não tenho mais idade, nem vontade de deixar este lugar. Além disso, todos da minha família morreram. O cavaleiro devia partir o mais rápido possível, antes que o anjo da morte sorria pra você. Contra ele, não há espada que vença. O velho se retira. E Lavin olha ao redor. Não foi só nesta cidade. Vi a mesma cena por todos os cantos do reino. Epidemias, fome, mercenários se transformando em hordas de bandidos. Sombras escuras cobrem toda Midland. E isso não se restringe apenas a este reino. Será a conta que pagamos pelos 100 anos que passamos guerreando?
E agora, justo quando seria necessário usarmos todos os recursos do reino para reerguer a nação, mais de 70% do contingente militar foram colocados nessa ridícula operação de busca e captura de um único criminoso, que nem se sabe se está vivo ou morto. E o estado do rei? O que é aquilo? Afinal, o que aconteceu naquele dia, 2 anos atrás? Os seus olhos pareciam de alguém enlouquecido. Ora, para com isso. São especulações que não cabem a mim. O fato é que, nesse ínterim, o reino está sendo devastado. Não é exagero dizer que se trata de uma crise que põe em jogo a sobrevivência dessa nação. As trevas cobrindo o mundo. Será que aquilo foi uma revelação? E se for, qual será o significado daquele falcão reluzente? Se aquele sonho for um sinal, qual seria o seu significado? Para mim, o falcão simboliza uma única pessoa. Ou melhor, para todo o povo de Midland, só há um falcão. Os demais cavaleiros chegavam até lá. O comandante diz que terão que interditar mais uma cidade e pergunta ao seu subcomandante o motivo de estar tão pálido, pois a essa altura ele já deveria ter se acostumado aos efeitos da praga. Sim, já me acostumei, mas até eu me abalo quando se trata do soberano da nossa nação. Os olhos de Laven se arregalavam e seu rosto ficava pálido como de seu subcomandante ao ouvir a informação de um mensageiro que acabara de chegar. Sua Majestade, o rei, está doente e em estado crítico. Eita. O anjo da morte estava ali, presente, mas invisível. Ele havia conquistado Midland. Os cavaleiros se retiram e logo após isso, os ratos se juntavam, dando forma ao rosto do mão de Deus chamado Conrad. Alguns espíritos saíam daquela boca de ratos e então os roedores desfazem a forma. Credo, Que gente. bizarro. Bizarríssimo. Castelo de Winda. Em seu leito de morte, o rei chamava pelo nome de sua filha. O doutor diz para os cavaleiros trazerem os familiares. Eles se vão, enquanto cochicham sobre como ficará o reino. Eles acham que Charlotte irá nomear um regente. Os candidatos são alguns ministros, mas Foss não está entre eles, o que deixa um dos cavaleiros curioso. Desde o incidente do assassinato da rainha, ele deixou de pertencer a qualquer facção. É como se estivesse aposentado da política. Todos comentam a mudança de postura dele. De ativo mediador do Partido Conservador a um isento. Parece até que ele foi exorcizado, explica um dos cavaleiros. Aquele sem capacete, chamado Sir Owen, encarava Foss, encolhido do canto, enquanto refletia. Mal o sol se pôs e as hienas já se agitam. São de um instinto de sobrevivência sem igual. Por acaso eles fazem ideia do que está acontecendo aqui? Da real situação em que se encontra o nosso reino? Preocupados em arquitetar formas de proteger a si mesmos, nem levam em consideração que os cadáveres estão amontoados em pilhas nas vilas, que em breve estarão nos portões deste castelo. Isso é a prova de que para eles, o povo é apenas gado. Sir Owen, ao passar por Foss, escuta suas palavras. O falcão. Em breve, o falcão retornará. Eita. O cavaleiro, então, encara aquele rosto assustado. Enquanto seguia rumo aos aposentos da princesa, Tá tudo muito Owen misterioso. dizia Né? consigo mesmo, E muito, o falcão tipo, daquele estranho sonho. o que vai O ser? sonho do falcão reluzente. Que todas as pessoas de Winda, ou melhor, todas as de Midland, devem ter visto. Os sacerdotes estavam em polvorosa, dizendo ser uma revelação divina que anunciava o surgimento de um indivíduo que salvaria o povo de todas as desgraças e tormentos. Pronto. Contudo, ninguém se atentou ao rei adoecendo. Logo que o boato do sonho começou a correr pela boca do povo. São coisas que um ser humano comum como eu jamais entenderia.
Afinal, quem conhece a bondade de Deus? Pode parecer estranho falar desse jeito, mas o único fato real é que aquele sonho existiu. Owen logo chega até a porta dos aposentos da princesa, onde se encontra com várias das suas criadas. Charlotte estava trancada, não queria abrir a porta. Só a sua criada favorita estava no quarto com ela. Owen tenta falar com ela através da porta, dizendo que seu pai está em estado crítico. Charlotte diz que ele está indo até tarde demais e que não o considera seu pai nem nada. Eita. Não Então querem saber do não velho, lhe né? interessa. É certo. E agora? Um delírio pré-morte. O rei, sentado em seu trono, cercado por muralhas. Mas elas não eram suficientes para aquecê-lo. E ele estava com tanto frio. Então ele estava cercado por soldados. Mas não era o que ele queria. Ele quer fogo, quer calor. Tragam-me calor, ele dizia. Seu desejo toma forma, a forma de sua filha. Era isso que ele queria. Ele levantava enquanto seu corpo queimava, mas os soldados não permitiam que ele passasse, não deixavam que ele chegasse até o seu calor. Então, um falcão surgiu, um gigantesco falcão reluzente, que cobriu todo o corpo quente de Charlotte com suas asas e tomou a forma de Griffith. Pare! Largue-a! Ela é minha! Saia de perto dela! Ela é a vida deste rei! O rei olha para o falcão e parecia finalmente aceitar. Sim, talvez tenha razão. Quem sabe no fundo eu buscasse mesmo a você. Como um salvador que me tirasse desta prisão chamada trono e libertasse a minha alma desta doce loucura. Nesse momento, um trovão ecoava por toda Midland. Foi um trovão tão intenso, tão poderoso, que mais parecia um anúncio. Mesmo que nada lhes fosse dito, todos ali sabiam. O rei havia morrido. Foi de O rei arrasto. foi de arrasto. Ao longe, um exército imenso de um outro rei, com um elefante gigante na linha de frente, se aproximava de Midland. Vixe, vai chegar outro exército, pessoal. Não pode ser! Sozinho ele acabou com mais de 300 mercenários, dizia um soldado, antes de ser massacrado junto de seus parceiros por Nosferatu Zod, ou Imortal. Ó os Ele sentava na olhos. pilha dos cadáveres de suas vítimas. Aparecia na paisagem. Vaguei por inúmeros campos de batalha. Já perdi as contas de quantas vezes sentei sobre pilhas como esta. 300 anos vagando por este mundo. Será que é inútil procurar entre os humanos aquilo que desejam? Tá Já cansando? lutei com alguns apóstolos, mas eles não servem. Não sei porquê. Eles não me satisfazem. Só me resta você. Falando nisso, aquele homem, o espadachim do estigma, ouvi boatos de que matou alguns apóstolos tolos pelo caminho. Será que ainda rasteja em meio à escuridão? Seja lá como for, só há uma coisa que eu desejo. Nesse instante, Zod arregalava seu olhar, pois algo lhe surgia. O falcão reluzente. Ele se perguntava o que era isso. Então ouve uma voz que diz: estamos embalados em seu sonho, em um território onde o sonho e a realidade se fundem. Você? Não pode ser. Por quê? O que você deseja não são palavras, não é verdade? Oh, imortal. Zod afirma, dizendo que só há uma coisa que deseja. Um guerreiro valente, o mais forte de todos. Então ele se transforma e avança no falcão, que desvia do e cortando os chifres imensos. Zod então encontra. Ele seguia como estava antes, sentado na pilha de mortos. Que doideira. Ele se questiona, mas seu chifre ainda estava no chão.
e o sangue da ferida escorria por seu rosto. Quando o céu cair sobre a terra sagrada, onde cegas ovelhas se reúnem em torno da coluna de fogo erguida, ele virá. Aquilo que deseja surgirá. Tá tudo Guts muito e misterioso. Buck seguiam viagem, passando tipo, de vila em formando vila, tá atrás de uma formando. comida Acontecer algo. decente. Mas assim como em todas as últimas em que passaram, nessa também só tem morte. Por causa da praga, em todo lugar é a mesma coisa. Está cheio de espíritos e daqueles comedores de pesadelos por aí. Legal. Agora não posso dormir nem durante o dia. Vamos descansar no alto daquela colina. Faz 2 dias que você não dorme. Lá é um local onde os antigos faziam rituais para os elfos. Duvido que os comedores de pesadelos cheguem perto. Será? O que é isso? Um pilar. Com o símbolo de Deus no topo. Embaixo, gravetos. Tochas estão erguidas em todos os lados. E essas mãos, acorrentadas, espíritos famintos também estão ali. A casca. E a casca. Ela está presa no pilar, na fogueira. Sua marca sangra e seu olhar está assustado. As tochas são lançadas. Ela Eita, está será que ele tá tendo uma queimada. Guts acorda. É um Foi um pesadelo. pesadelo. Ele se Não, pergunta sim, se mas- foi obra de um comedor de pesadelo. Mas não. Foi obra de seu filho. O feto amaldiçoado estava Ai, o bendito debaixo do de uma rocha, onde a luz não o tocava. Foi você. Você fez isso? Guts questiona. O feto então toma a forma do rosto de Casca e diz: perigo. Desgraçado. Ué? O que pensa que tá fazendo? Rápido, quando o céu cair sobre a terra sagrada, onde as cegas ovelhas se reúnem em torno da coluna de fogo erguida. Rápido, rápido, rápido. Será que não foi uma O feto premonição? então Não? desaparece. Foi Perigo. um sinal, né? Não pode ser. Não me diga que aconteceu alguma coisa com a casca. A pequena Erika juntava galhos para a fogueira. Ela estava suando, mas pouco depois sente o clima esfriar e algo cai na ponta de seu nariz. Era neve. Ela escuta uma voz alegre cantando uma música. Ela se vira para ver o que era. Let it go. Era Puck. Let A it menina go. se aproxima sorrateiramente e consegue capturar o elfo. Ela corre, chamando pelo nome de Rickert, dizendo ter pegado uma coisa incrível. No caminho, ela acaba se deparando com alguém escondido nas sombras. Ela se assusta e dá um passo para trás. E aí? A impressão minha ou você cresceu um pouco? Percebendo que era Ele Guts, voltou. Erika abre um sorriso. Rickert estava na casa, trabalhando como ferreiro, quando Erika entra pela porta e depois Guts. Tá com um físico bem melhor que antes, hein? Rickert fica alegre em vê-lo e começa a enchê-lo de perguntas, mas Também Guts pede que ele se martelando acalme e metal. pergunta se Casca está bem. O semblante dos residentes muda. Rickert baixa sua cabeça e diz que Casca não estava ali. Guts puxa pela camisa, perguntando como assim? O que aconteceu? Desde quando e pra onde ela foi? Erika começa a chorar, assumindo a culpa, pois isso aconteceu porque ela levou Casca pra passear lá fora. Foi apenas há um mês, diz Rickert. Depois de tanto tempo confinada naquela caverna, a Casca estava com a saúde frágil. Mal conseguia engolir a comida nos últimos tempos. Foi então que a Erika resolveu levá-la para colher sementes na floresta. Erika diz que quando percebeu, ela já tinha sumido. A menina procurou até o sol se pôr, mas não a encontrou. Guts então pergunta a Rickert o que ele ficou fazendo. Você sabe muito bem o estado da Casca. O que está fazendo aqui parado? Por que não foi procurar por ela? Rickert baixa a cabeça novamente e Erika começa a bater em Guts enquanto grita: não fale assim, seu bobo. Não é justo. O que você esteve fazendo esse tempo todo então? Deixando a Casca abandonada aqui, zanzando sozinho por não sei onde, durante 2 anos inteirinhos. Você nem sabe o que Rickert passou. Ele saiu várias vezes para procurá-la, sim, várias e várias vezes, durante o mês todo. E eu sei que ele poderia ir até embora atrás dela, mas o Rickert sempre voltava pra cá, pra nossa casa. Dessa vez,
É Guts quem baixa a cabeça. Rickert diz que não poderia deixá-los sozinhos. Guts sobe até o sótão da casa, onde estava Godo, deitado em sua cama, debilitado. Nossa, o homem tá mal. Nem dá pra dormir, Godo. Mas que cara de espanto é essa? Ouvi dizer que lá fora é só você andar e tropeça em gente morta. Por que ficou tão espantado com um simples velho moribundo na cama? Pegou a praga? Que nada. Praga é coisa de rico. Meu problema é velhice mesmo. Justo agora. Tá que eu bom, estava homem, me querendo ou não. preparando pra Só cruzar tá o velho. rio Sim. e chegar ao outro mundo. Me veio o Só tá idiota sugado. mais baderneiro que existe encher o saco. Bom, ao menos me viu antes de morrer. Um presente de Deus pra você, hein? Vem cá, não tô com paciência pra ouvir histórias de viagens. Me mostre a espada e o punho. Guts o faz. E o velho analisa a Dragon Slayer e o braço mecânico. Trincas, ferrugem de sangue, amassados. Nem com 10 anos de uso uma espada fica assim. Vou te contar. Você é a decepção de qualquer ferreiro. Não é o amolado ou lixá-lo que vai dar um jeito nisso. Pelo visto, você andou usando essa espada como um verdadeiro desvairado, né? Aposto você que não ficou viu nada, sacudindo ela dia e noite sem Mas parar. com certeza. Sem ao menos comer ou dormir direito, acertei? Acertou, miserável. Olha só a sua cara. Mais carrancudo do que nunca. Quer dizer que sem esse ódio você não consegue ficar de pé? Há 2 anos. Quando o Rickert apareceu na minha porta com você e a garota, ambos quase mortos, eu não fazia ideia do que tinha acontecido com vocês. Mas vendo aquele monstro que apareceu depois, deu pra ter uma noção do que houve. Só o fato de arranjar uma briga com um inimigo daqueles já é loucura o suficiente. Mas seja lá como for, que seja por vingança ou acerto de contas, eu tenho a impressão de que você tá se escondendo atrás das batalhas, às custas do ódio. O quê? Eita. Calma, escuta. São só palavras de um velho moribundo. Essa coisa de ódio Mas o velho não sabe. passa de uma fuga para aqueles que não conseguem encarar a própria tristeza. A vingança é como amolar uma espada enferrujada pelo sangue, mergulhando-a em mais sangue ainda. Para se recuperar dessa trinca na alma chamada tristeza, o sujeito afunda a lâmina de seu coração numa profunda poça de sangue. Só que quanto mais amolar, mais a lâmina vai se enferrujar. Com isso, o sujeito amola ainda mais. Quando se dá conta, só o que sobrou é um monte de ferrugem e pó. Oh, para com isso. Filosofia Não pura. é seu feitio. Ou tá me dando dicas para que eu herde a sua profissão de ferreiro. Não o culpo por querer fazer isso. Afinal, seu coração tem mais uma fissura, que se chama medo. Uma grande fissura correndo de ponta a ponta. Você não sabe. É porque você não sabe. Um sujeito que passou a vida num lugar como este e que está prestes a deixar este mundo, como se já tivesse feito tudo o que tinha para fazer, não tem como entender. Ninguém, nenhum humano, ninguém entenderia aquilo. Morreram, todos eles, sem nenhum aviso, de repente, sem alguma razão, como se fossem vermes, sem ao menos entenderem motivo. Todos morreram, todos eram jovens. Se estivessem vivos, estariam realizando alguma coisa. Mas em um piscar de olhos, eles eram tudo pra mim. Tudo. E você abandonou isso que era tudo pra você. E se foi sozinho. Naquele dia, há 2 anos, você abandonou a última pessoa que restou das que compartilharam o mesmo pavor com você. E partiu sozinho. Verdade. Não suportou a ideia de estar ao lado de alguém que era tudo pra você e terem que mergulhar juntos no mesmo poço de tristeza. E então você preferiu fugir para se consumir no seu próprio ódio. Estou errado? Isso faz muito sentido. O Rickert por ele ter ficado aqui? Justo você que deixou pra trás aquela mocinha? Acha que tem o direito de levantar a bandeira da vingança por seus companheiros? Sempre na hora H. Tome você uma do escolhe velho. ficar sozinho. Foge pras batalhas. Você é como se fosse uma espada de guerra sem bainha, cheio de trincas, encharcado de sangue, todo enferrujado. Uma espada com uma fissura fatal.
prestes a se quebrar. Eita. Mais tarde, Guts havia largado suas armas e trocado de roupa. Ele vai, junto de Rickert e Erika, para uma área cheia de espadas fincadas no solo. Era um cemitério. Aproveitei que estava aprendendo a forjar espadas. Ainda falta muito para chegar no número de todos que se foram. Sei que eles não estão enterrados aqui, mas é só para eu me lembrar deles. A gente costumava Memorial. fazer assim para os mortos no campo de batalha, lembra? 2 anos. É tempo suficiente para uma pessoa crescer. Enquanto eu alimentava o meu ódio, Rickert fazia isso. Aceitou a morte de seus companheiros. Cuidou da memória deles. Achou um novo caminho para viver. De uma forma sadia e forte. Típica dele. Enquanto desciam as escadas da caverna, Bug, enrolado no cachecol de Erika, dizia estar surpreso que aquele garoto que ele havia encontrado há tempos era amigo de Guts. Que baita coincidência, né? É verdade. Graças a você, o Guts e a Casca conseguiram sobreviver daquela vez. Obrigado. Tudo faz parte da grande roda do destino. É o que alguém diria. Pelo jeito, estamos amarrados pelos laços do destino, hein, Guts? Laços o cacete. Eles chegam até o fim da caverna. Buck diz que esse lugar já foi a morada de elfos, então não é qualquer espírito que consegue entrar. Rickert acende uma fogueira e diz: sei que está aflito para ir atrás da Casca, mas descanse pelo menos essa noite. Adoraria ficar conversando, mas acho melhor dar um jeito na sua espada e no punho. Estão muito danificados pelo uso, mas tentarei deixá-los prontos para que você possa partir a hora que quiser. Rickert, desculpa se gritei naquela hora. Não, eu é que peço desculpas. Me sinto muito mal com tudo isso. Mas estando aqui nos últimos 2 anos, algumas coisas se tornaram importantes para mim. Eles se despedem e Erika leva Buck consigo, dizendo que ela vai dormir com ele. Horas mais tarde, Guts seguia acordado. Mesmo sabendo que o local é seguro, ele não consegue dormir sem uma espada ao seu lado. Na verdade, ele tem a impressão de que jamais vai conseguir voltar a dormir durante a noite. Ele olha para o lado e lembra de quando Casca estava ali. Ele lembra das palavras de Godo. Você preferiu fugir para se consumir no seu próprio ódio. De repente, Guts arregala seu olho. A imagem do abuso sofrido por Casca volta a lhe atormentar. Ele Mas a começa cabecinha suar e se continua prepara a atirar. trabalhando, né? Por mais que esteja safe Eu aí. não consigo fugir daquela última imagem que ficou gravada nesse olho direito. Pavor, ódio, não sei o que é. Talvez sejam ambos. Só sei que não consigo escapar dessa chama escura que queima dentro de mim. Se não posso fugir, se não posso escapar, só me resta me deixar consumir por ela ou queimar o inimigo dela. Guts estava, uma vez mais, cercado por aquela besta da escuridão. Banhando-se em sangue, matando sem parar. É assim que você viverá, sozinho, pra sempre. Guts olha para trás, mas não havia nada além de sua sombra. Mas tem razão. Eu a deixei para trás, naquele estado. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu, que abandonei a Casca, que hoje é tudo que sobrou do bando do Falcão. Não tenho o direito de sequer falar em vingança. Guts lembra de Corcus, não o aceitando mais no bando depois de partir. Lembra de Júdio. Você já é um desertor, não tem obrigação nenhuma de ficar. Então, leve ela com você. Mesmo que seja força, leve ela com você. Ele lembra de Casca, dizendo que ele precisaria ir, que ele precisaria lutar sua própria batalha. Sim, desde o princípio, desde aquela época, eu já tinha perdido todo o direito de dizer qualquer coisa. Sim, é uma batalha que eu mesmo comecei. De fato é diferente daquela que eu imaginei na época, mas não posso reclamar, pois ninguém me obrigou a isso. Eu mesmo me atirei nesse desafio. Mas não posso negar, não é só essa chama escura que me consome.
O fogo tênue daqueles dias ainda queima dentro de mim. Espera aí. E não é a fina chama desse fogo que ainda resta dentro de mim que me impediu até hoje de ser engolido por aquela chama escura? Não acredito. Quer dizer que eu, de novo, cometi o mesmo erro? Mais uma vez, fui perceber só depois de ter perdido. Nossa, é verdade, né? Se for parar pra Sem ao pensar. menos me dar conta do que havia me escapado por entre os dedos. Quando o céu cair sobre a terra sagrada, onde cegas ovelhas se reúnem em torno da coluna de fogo erguida. Não, ainda dá tempo. O fogo ainda não se apagou dentro de mim. Ainda dá tempo. Não é tarde demais. Vai, Guts. Dessa vez, não vou errar. Nunca mais a perderei de novo. Erika e Puck dormiam juntos, mas o elfo parecia estar tendo um pesadelo. Puck tá andando. Rickert continuava Boa. trabalhando nos equipamentos de Guts. Ele estava exausto. Puck vai até ele. Muito trabalho? Pois é. E você ainda não foi dormir? Ah, eu tava dormindo, mas achei que ia ser engolido se continuasse lá. Está com dor nas costas? Quer um pouco de pó élfico? É tiro e queda. Ah, não precisa. Ah, eu quero, Quer uma Puck. ajudinha? Eu Bem sou nas bom com essas costinhas. coisas, viu? Não se incomode. A propósito, Puck, eu queria agradecer. Hã? Pelo quê? Desde que o Godo ficou de cama e depois que a casca desapareceu, a Erika nunca mais sorriu. Mas hoje ela passou o dia todo se divertindo graças a você. Imagina, não fiz nada. Já tô acostumado a virar brinquedinho de crianças. E também pelo Guts. Hã? Quando ele partiu daqui, tive um mau pressentimento. Lógico que eu torcia para que voltássemos a nos ver. Mas, mais do que isso, eu tinha medo de um dia reencontrá-lo e ele não ser mais o Guts que eu conhecia. Agora que ele voltou, lógico que está um pouco diferente, mas ao vê-lo perdendo as estribeiras, preocupado com a casca, percebi que ele continua o mesmo. Aquele é o Guts de sempre. Aquele que eu conheço. E de certa forma eu sei que é graças à sua companhia, Puck. Eu acho. Porque o fato de você andar com ele significa que ele ainda deve dar boas risadas, não é verdade? É verdade. Assim você me deixa encabulado. Para de falar essas Encabulado. coisas. Ok, eu vou te ajudar. O que acha da gente dar um upgrade nas armas? Pôr umas brocas, umas serras, que tal? Nos contos de fadas, os anões ajudam os sapateiros à noite. Mas não sabia que ajudavam ferreiros também. Diz Godo enquanto desce as escadas do sótão. Aquele sujeito traz cada coisa estranha toda vez que volta pra cá. Godo, o que pensa que tá fazendo? Preciso terminar um servicinho enquanto ainda tenho forças pra me levantar. É loucura, pare com isso, deixa que eu faço. Não se meta, Rickert. Cuide da Erika por mim, tá bom? Vou confessar. Ela não é minha filha de verdade. Sei que hoje em dia isso nem é raro. Ela é uma órfã da guerra que perdeu a família durante as batalhas. Eu a encontrei por acaso. Passei bem na hora em que ela estava chorando na frente da casa em chamas. Ela veio atrás de mim e quando eu vi, já estava cuidando dela. Desde então, eu, que era um homem que só queria saber de metais, Igual os gatos. fui me tornando mais Parece humano do graças nada, a quando a gente ela. vê, No já tá entanto, cuidando. Quando o homem está para morrer, tem que estar sozinho consigo mesmo. Quando uma espada é boa, ela pode enferrujar e perder fio o quanto quiser, que sempre manterá um metal bom em seu interior, que jamais enferrujará. Esse metal, sim, é o melhor de todos. Com ele, a espada pode trincar o quanto quiser, pois quando exposto ao fogo, ela certamente ressuscitará. Dê um recado para aquele idiota, para ele não se tornar como eu. Godo então bateu seu martelo. Mas sabe. Um piscar de olhos. Amanheceu. Guts ergueu sua espada nova em folha, colocou massa sua do prótese Berserk também. e vestiu uma nova armadura que Godo já havia deixado preparada para quando o espadachim voltasse. Ela é mais leve do que parece. Rickert lhe entrega mais duas coisas: uma nova arma que usa pólvora que ele mesmo inventou e uma nova balestra de lançamento contínuo. Ela permite que Guts a use quando quiser, sem perder muito Automática. tempo recarregando. Guts a encaixa no punho e agradece. Antes que ele fosse, Rickert pergunta se ele sabe por onde começar a procurar. Guts lembra das palavras do feto e pergunta se o garoto sabe de algum lugar conhecido como Terra Sagrada e que tem ovelhas ou pastores de ovelhas. Terra Sagrada, né? Onde haja pastores de ovelhas. Não me lembro de nenhum lugar assim. Pensando bem, tem um antigo mosteiro chamado Templo de St. Albion, a 3 dias de estrada daqui.
Por algum motivo, o povo o chama de Torre da Condenação. Será que é esse lugar? Torre da Condenação. Não sei se há pastores por lá, mas as redondezas estão tomadas por refugiados da peste. Pelo que ouvi falar, foram pegos hereges entre os refugiados e o Vaticano vai enviar inquisitores para interrogá-los. É o que estão chamando de caçada às bruxas. Eu acho pouco provável. Nossa, parece até uma história que a gente já ouviu no nosso mundo. Tão longe do jeito que estava. E também não há indícios de que ela tenha ido para lá. Tem indícios. Sei que é como procurar agulha no palheiro, mas é a única pista que tenho agora. Não sei o que houve, mas... Como procurar uma caspa no cabelo. Juntos. Aliás, que tipo de mulher será a tal casca? Capaz de deixar um sujeito como Guts com essa cara de bobo. Enfim, vou indo. Guts, A nova missão, só a nova você pode quest. encontrar a casca. Prometa que vai achá-la. Guts faz que sim com sua cabeça. E depois volta sua atenção para Godo. Você é um bom ferreiro. Quando eu voltar, conto com você de novo. Vai esperando sentado. Nem morrer em paz eu consigo. Imbecil. Guts então se vai. Foi embora correndo, sem ao menos olhar para trás. É sempre assim com aquele idiota. Provavelmente não o verei mais nesta vida. Mas aposto que ele não tem nem cabeça para pensar nisso agora. Antes assim, do que se despedir em clima de funeral. O que ele ainda não entendeu eu é que também sou a toda favor vez de que sair despedidas correndo do tipo atrás de assim. alguma coisa, acabará deixando outra escapar em suas mãos, sem perceber. Fazer o que, né? Nada é como a gente quer, na vida e na morte. Um mês atrás, os cavaleiros das correntes sagradas seguiam enfileirados por uma estrada. Quase que no fim da fila, havia uma carruagem. Essa região estava cheia de refugiados, e segundo Azan, não foi só a praga e a fome que geraram tantos refugiados, mas também a invasão de um grande exército de Kushans à capital de Midland. Kushans. Azan também diz que eles foram surpreendidos bem no momento da morte do rei e que não se sabe se a herdeira do trono e os principais nobres do governo estão vivos ou mortos. Sérpico diz que não estão com sorte, pois se isso for verdade, é péssimo, pois os Kushans são seus maiores inimigos religiosos. E o mosteiro de Albion, seu destino, é bem próximo à fronteira de Midland. Ele acha que não é uma boa hora para ficarem sossegados, inquirindo hereges. Farnese diz que se houver alguma mudança nos planos, o Vaticano os enviará uma mensagem. Ela estava mais mal-humorada do que nunca, pois foi destituída da função de capturar o espadachim negro. Isso porque, depois de 2 anos o caçando, não só o deixou escapar depois de tê-lo capturado, mas também por conta das baixas nessa operação. O exército das correntes sagradas não é um exército normal. Ele serve aos interesses do Vaticano. Ele simboliza o poder da igreja, mas é meramente uma guarda protocolar. Todos os mortos na missão foram filhos de grandes nobres e agora todos os pais querem a cabeça de Farnese. Por sorte, ela é filha da família Van Dymion, uma das mais ricas do mundo. A tradição manda que virgens sejam nomeadas para serem comandantes das correntes sagradas, mas o Vaticano está disposto a reconsiderar a tradição. Desde o início, quem fez questão de caçar o espadachim negro foi você. Se os resultados que nos apresenta são esses, seremos obrigados a suspender a missão. Para começo de conversa, não há nenhuma prova de que esse espadachim tenha algo a ver com o Falcão das Trevas, que é citado na profecia. Sobre isso, o Conselho terá que estudar o relatório que foi apresentado e passá-lo novamente pelo crivo da Comissão de Investigação de Milagres. Enquanto isso, daremos outra missão a você. Até lá, está dispensada. Não temos tempo a perder com esse espadachim. A urgência agora é discutir sobre as notícias que recebemos de todas as partes do país a respeito do sonho do Falcão Reluzente. Até mesmo membros do Vaticano tiveram esse sonho. Essa foi a última coisa que a disseram. Farnese não teve esse sonho. Ela começa a lembrar, com pavor, de seu pequeno milagre com o cavalo e do momento em que foi possuída. Ela tenta esquecer, convencer a si mesma de que tudo foi uma ilusão. Mas no fundo, ela sabe que foi real. E isso ainda a atormenta. Um grupo, escondido em cima de grandes rochas e armados com bestas, esperava a carruagem chegar próximo a eles.
Quando acontece, eles atiram, mas as flechas não atravessam a carruagem. Muitos outros avançam, armados com machados e espadas, enquanto gritam: morra, Mosgos! Pela minha filha, pelo meu filho, pelas nossas famílias que você matou, pague com sua vida! Um deles abre a porta da carruagem e de imediato uma espécie de garra presa a uma corrente prende seu rosto e o joga para trás. Outros dois têm seus braços rasgados por dois grandes serpentes. Outro tem seus olhos arrancados. Que Meu isso? Deus do céu! Um robusto ergue uma grande e pesada roda e esmaga 3 de uma só vez. Outro tem seu pescoço apertado por uma espécie de coleira de espinhos, manejada como Isso! esse massacre foi obra de 6 indivíduos mascarados como carrascos. Um último homem Olha saiu isso. pela porta. Ele usava um chapéu e uma batina. Possuía um rosto estranho, todo quadriculado. Parecia até um boneco. Não sabem que Deus aprecia o silêncio. Ele fala. Farnese, Azan e Sérpico se ajoelham perante sua presença. Eita. Lamentamos, mestre Mosgos. A comandante diz: Ora, pra que tanta formalidade? Levantem-se, por favor. Deus é generoso com aqueles que são fiéis a Ele. Alegro-me em ver que não houve nenhum ferido entre nós, homens do Vaticano. Isso é prova de que contamos com proteção divina. Eles levantam e Farnese pergunta respeitosamente quem são essas pessoas mascaradas. São meus carrascos de confiança. Graças a uma rigorosa prática de nervos de aço, adquiridos com próprio esforço, eles são capazes de agir dessa forma eficiente em momentos de emergência. Eita. Os vândalos ainda vivos são enfileirados e Mosgos pergunta a um deles o motivo do ataque. Vingança! Você acusou minha vila de ser esconderijo de hereges sem ter prova e aproveitou que os homens haviam saído para trabalhar para queimar a vila com todos que estavam lá, mulheres e crianças, todos! De fato, fui obrigado a realizar algumas intervenções infelizes como essa, mas o que fiz foi apenas conceder um veredito justo, de acordo com as leis de Deus. Justo coisa nenhuma! Só o que fizemos foi pedir à igreja para suspender a coleta do dízimo por um tempo, pois ninguém mais tinha dinheiro nem para comprar comida. Mas vocês não ouviram? Deus há de puni-los! Você sim é merecedor do castigo divino! A face de Mosgos muda, seu rosto se entope de veias e ele grita, erguendo sua Bíblia. Como ousa falar em castigo, seu herege insolente? Ele golpeia a Do cabeça herege. do Campones com a Bíblia, com Você não pode questionar nada, você não pode ir contra. afundada. Um traidor Nossa da igreja Senhora. capaz de apontar a flecha contra um servo de Deus, falar em castigo divino. Usou a Bíblia. Sujeitos como você, ou melhor, ninguém no mundo tem o direito de falar por Deus, exceto nós, do Vaticano, que somos porta-vozes dele. Nossa! Mosgos muda o tom Meu e Deus, pergunta a preguiça Farnese de qual ser seria a pá. Cara, punição isso é adequada muito para real. esses homens. Pra É, quem isso tenta acontece assassinar um de servo verdade. Deus, Você a não pena pode é falar, eu fogueira posso ou porque eu roda. sou Ela escolhido, eu responde. sou especial. Mosgos a parabeniza pela resposta correta e condena o grupo à pena da roda. Um deles é arrastado pelos carrascos gêmeos e o grandalhão estica sua roda e quebra as pernas do coitado. Depois, o braço do outro. Depois, o esquerdo. Todos olhavam com pavor pra cena. Meu Deus. Mas Farnese não. Ela soava, mas não de nervoso. Aquilo era tesão. O pobre coitado tem seus membros dobrados ao redor das bordas de uma roda e Credo, que amarrado. mulher psicopata. Um dos condenados se desespera e tenta fugir. No processo, ele se esbarra em uma mulher indo junto dela. Essa mulher A o toca casca. no rosto. Outra se aproxima dela. Ei, você, para com isso. Senão vão achar que você tem algo a ver, diz. Um guarda vai até eles e pergunta à mulher que caiu se ela é amiga do sujeito. A outra diz que ela não tem nada a ver. Foi o cara que esbarrou nela. Ao observar melhor, o cavaleiro percebe que a mulher estava babando e parecia que nem conseguia falar. O que é isso, retardado? Ele fala, se afastando e puxando o condenado. A mulher que a ajudou se apresenta como Luca e pergunta se ela está bem. Não obtém resposta. Que coisa medonha. Só de saber que a gente tá indo pro mesmo lugar que esses caras, dá vontade de voltar pra minha vila que foi engolida pela praga. Luca diz. Os condenados são todos pendurados em pilares presos Meu a rodas, Deus e lá do ficarão céu, sofrendo até serem comidos pelos corvos. Luca puxa a mulher para continuarem andando, pois ela parecia estar hipnotizada, olhando para os condenados. Ela os olhava com um olhar bobo, como se fosse uma criança descobrindo algo novo. Essa mulher era Casca.
Eu, hein, pessoal. Obrigado por ter assistido a Que foi mais um isso? episódio. Como sempre, a chave Pix tá aparecendo na tela e na descrição. pra Ai, quem quer quiser dizer e então puder que ajudar. o Guts vacilou de novo. E a gente não percebeu também, né? Pois é. Ele devia ter ficado, né? Esperado pra depois ir atrás da vingança dele. Ele pensou o quê? Eu vou atrás do Fento já, que daqui uns 3 meses eu acho ele. E daí resolvo isso, volta e tô de volta. Cara, passou 2 2 fucking anos. 2 anos. Você viu só? E é isso, né? Vacilo, mas no fim das contas o Ferreiro tava certo. Nosso amigo Ferreiro. Gente boa, velhinho. Godofredo. Godofredo. E a casca tá biruleibezinha, né? Não melhorou Leibezinha, nada. Lelezinha, não Ela melhorou. não melhorou nada. Não, é pra menos, acho que pra melhorar aí alguns anos de terapia. É, tipo assim, melhorar é uma palavra muito forte, mas tipo assim, Voltar um pouco, né? ela entender as coisas que aconteceram com ela, buscar treinar, porque ela é uma mulher ativa, né? Sim. Treinar e tal, se defender. Ai, meu Mas ela tá lelé, né? Ela virou uma ameba. O cérebro dela deve ter Meu. derretido. Ai, Coitado. Quais são suas considerações? Cara, é isso. que que é eu aquela falei. tortura, né? Da roda? Né, que bizarro. Bizarro, tava... Torturas, na verdade, se a gente for debater isso, é um tema muito abrangente, né? Tem vários tipos. Pra você ver aonde vai a mente humana, né? É, né? Uma criatividade sádica. E igual aquela tortura. Eu sei que eu não gosto de ficar vendo essas coisas de tortura. Porque. Ui, eu fico. Minha cabeça também vai pra uns lugares bem louco. Mas acho que aquela lá que você senta no triângulo. Ah, sim. Você, Uhum. tipo, tem a estrutura do triângulo e você coloca a pessoa sentada em Pra cima ela ir abrindo. pra ela ir abrindo Que é aos tipo poucos. um empalamento lento. Cara, já pensou nisso? É que empalar, você põe uma estaca, você só... Não, uma só, né? Isso é foda. Isso é foda a tortura da gota na cabeça também, a gotinha caindo na cabeça. Tem vários, né? Tem a tortura da música, que tem no Walking Dead, inclusive, que fazem com o Daryl lá. É. De colocar uma música alta pra caramba todo dia, Com batida. toda hora, com uma batidona. Eu lembro da música, era Tá. Começava assim a música, né? Uma batidona. Jesus amado. E por aí vai. Enfim, torturas é um negócio bizarro. Mas falando de Berserk, tava... Todo esse conceito, né, eles são tipo os cavaleiros lá de Deus e tal, tipo os cruzados, né? A Santa Inquisição, a caça às bruxas, a tipo... gente vê bastante essa referência também forte. O Miorin aí pegou todas essas referências, o cara era estudado. Até porque Berserk se passa nessa época, né? Sim, se fosse se comparar, assim... Se colocasse a história Uma de Idade Berserk nessa época e não citasse Santa Inquisição, todas essas as pragas. É engraçado que ele cita o Vaticano, né? Tipo, ele pega e traz pro mundo Berserk uma referência do mundo real, entendeu? Isso é Mas muito acho louco, que né? a maioria das coisas aí foram Não, faz parte da história, né? É que tem obra que, tipo, inventa coisas novas. Tipo, inventam tudo novo. Ele poderia pegar todo o conceito do Vaticano E e falar outro nome. Isso aqui, essa união aqui, não sei o quê. Sim. E nessa E época, tipo inventar assim, outra os corre do Vaticano, essas coisas todas. Não vamos também entrar nas partes de religião. Mas os corre do Vaticano, ele é bem respeitado hoje em dia ainda, continua tal. Mas essa época era insana, né? Nessa época eles mandavam no mundo. Essa época era tipo, literalmente, o que eles falou, tá falado. Tá falado. Os caras tinham... Eles obtiveram e mantiveram com eles todo o conhecimento, livro, história do mundo até então, tudo ficou com eles. E era só algumas pessoas que tinham acesso. Algumas pessoas muito ricas, por sinal, ou pessoas que eram as escolhidas, essa coisa toda. Isso que é bizarro, né?
A gente sabe que a Santa Inquisição, Caça às Bruxas, os Cruzados tinham um lado bem bizarro. Aí o que com vamos fazer? o pretexto de ser algo colocar- divino. Vamos colocar no cu, né? Sem querer falar nenhuma blasfêmia. Vamos colocar no cu de Deus aí, que é ele. Vamos falar que é tudo Deus. Ele falou pra mim, eu tô te falando Isso. aqui. Vou te queimar aqui porque ele falou Porque pra ele mim. que falou assim, é maior covardia, né? Usar o nome de Deus pra isso, mas enfim, Mas é isso. isso, a nossa Eu opinião sobre isso gosto- não importa muito. Eu gosto muito. Tô gostando muito do mangá ir pra esse lado mais, vamos dizer assim, pros nossos lados de cá, né? É mais crítico, né? É. É uma baita de uma crítica. Como é que é? Uma puta crítica social foda. Mas é mesmo, é uma Porque crítica da hora. os mangás, normalmente, por ser uma coisa japonesa, a gente tá acostumado com que retrate o mundo lá, do lado de lá. Um mundo oriental, né? Vamos dizer assim. E muito interessante. Berserk é Sim. um anime antigo. Mangá anime. Um mangá antigo. Um mangá anime. Mangá anime das antigas e Eu sei que eu legal. fico vendo os desenhos, eu quero muito ter ele físico pra ver na minha frente. O cara Manusear. desenhava pra caralho, vai Muito tomar bom. no cu. Muito bom os desenhos. Nossa senhora. As partes das batalhas, não tem o que falar. As partes sanguinárias, as partes bonitas. As partes bonitas também, de os paisagem, cenários, paisagens. Os castelos. Uhum. Muito lindo. Os também. ambientes. Muito lindo. É tudo muito bonito, até o que é bizarro é bem desenhado. Tipo, é bizarramente bonito. Você fala, caramba. É por isso que a gente sai mexido, porque Sim. além da gente estar ouvindo ali e tal, a história É. por si só, a ilustração teleporta a gente, teletransporta. Daí o subsolo bota uma trilha sonora pra dar aquela, como é que fala? Amarra tudo aqui, ó. Costura tudo juntinho. Você fala, caramba, meu, o bagulho é foda. Mas enfim, é isso, pessoal. Bom, é isso, né? Já falamos bastante, o vídeo por si só foi comprido. Dá pra perceber que a gente gosta. A gente tá Eu gosto gostando da bastante. obra. A gente gosta bem o que a gente gosta. Uhum, Mas é isso, meu povo. É isso, né, meu gato? é isso. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço Até pro semana que vem. marmiteiro. Não, eu acho que agora com o Godo, acho que é bom a gente dar um Abraço pro Ferreiro. abraço pro Veia agora sim. Descanse em paz. Quando for. Eu acho que logo mais ele vai, né? A gente Já vai tá ficar pela sabendo. boa, só tá a napa. É. É isso. Então um abraço pro Ferreiro aí. Pô. Hasta la vista, baby. Esqueci como é que é Ferreiro em inglês. E em japonês, como que é? Ferreira. Ferreira. Ferreira-kan. Nossa, foi mal aí, pessoal do Japão. Desculpa. É nóis, falou.